Já estamos de regresso agora para a segunda parte de Sintonia de Ataque. Nesta segunda parte vamos olhar então para o regresso da segunda Liga, da Liga 3, que acontece já este fim de semana. Mas como disse, vamos fazer uma pequena incursão naquilo que foi o fim de semana desportivo da seleção portuguesa. Lembrando que no passado sábado Portugal jogou na Arménia, vencendo por 5-0. Amanhã será dia também de seleção, com o jogo na Hungria às 9h45. Portanto, é por aí exatamente que vamos começar, dando essa primeira incursão naquilo que foi então o jogo da seleção, e vamos começar por ti, Xavier, esperando que esteja tudo bem após a última semana. Tivemos aqui esta pequena não comparência ao último momento, mas certamente com já tudo resolvido. Portanto, como é que viste esta vitória? Pedi uma pincelada aqui breve, mas tem sido o hábito no nosso programa olharmos também para a seleção nacional. Portanto, uma vitória por 5-0 no arranque da qualificação para o campeonato do mundo. Parece-te um arranque que deixa bons indicativos para o que aí vem? Ora, boa tarde a todos. Em relação à minha não comparência a semana passada, deixo depois para a minha nota final, mas as coisas vão de ficar bem. E boa tarde aqui aos meus colegas, a quem nos vê e ouve lá em casa, para ti em especial, Filipe, também. Foi um bom treino. Um jogo sem história. Portugal é muito superior à Arménia. A Arménia não tem praticamente nenhum jogador que se sobressaia no meio dos nossos jogadores da seleção. Portugal, uma coisa que eu gosto, pelo menos a nossa seleção, comparativamente com o passado, não querendo trazer para aqui o passado do ex-selecionador, porque foi um treinador vitorioso e temos que estar gratos com isso, mas parece que Portugal tem uma forma de abordar estes jogos que não vamos jogar contra a Arménia. Não, nós vamos jogar contra uma equipa que é muito pior que nós, vamos assumir o jogo, vamos tentar resolvê-lo cedo. Portugal fez isso, jogou muito bem, resolveu o jogo relativamente cedo, fez uma primeira parte muito forte. Na segunda parte é normal que haja alguma quebra, o resultado também já estava mais que feito. Portugal bastava acelerar mais um bocadinho para ter marcado mais 2 ou 3 golos, e podia-os ter marcado. Honestamente, não, acho que é um jogo sem história. Os indicativos, eu acho, e hoje eu ouvi, pelo menos percebi um bocadinho nas declarações do Bernardo Silva na antevisão do jogo, eu penso que ele disse que o jogo de amanhã que seria o jogo mais difícil da qualificação, e se calhar a tua pergunta eu gostaria mais de aguardar para ver o que é que a seleção fará amanhã, porque o grau de dificuldade do jogo é muito maior, fora de casa novamente, e acho que aí Portugal terá um jogo mais difícil e teremos uma melhor imagem para podermos ter uma melhor percepção. Acho que Portugal fez um jogo perfeitamente tranquilo, ganhou bem, teve muito bem em termos defensivos, meio campo, na frente, no ataque, marcou-se golos. Honestamente, acho que Portugal fez um bom início, é muito importante. Curiosamente, nós já começámos a última vez. Portugal não foi a um Mundial, foi em 1998, e penso que foi contra a Arménia que nós não ganhámos, ou contra a Albânia. Houve um jogo que nos custou, na altura o Artur Jorge era o selecionador nacional, e esse empate lá custou-nos muito a qualificação para o Mundial 98. E às vezes nestes jogos é onde se perdem as qualificações. Quando menos se espera, perde-se em jogos teoricamente mais fáceis, e Portugal abordou com seriedade o jogo, e é um jogo sem história. Foi um justíssimo vencedor, e agora é aguardar que amanhã a seleção nos volte a dar uma alegria e que traga os 3 pontos da Hungria. Francisco. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus companheiros de painel, boa tarde Filipe, boa tarde aos ouvintes. Eu penso que o Xavier, e partilho perfeitamente da ideia mestra daquilo que foram as declarações de Xavier. Obviamente Portugal teve um opositor de fraca qualidade, em que, devido aos argumentos mais do que reconhecidos da equipa nacional, acabava por ser praticamente um dado adquirido a vitória. Obviamente que quando nós falamos depois da vitória, vamos para os itens qualitativos do jogo e para aquilo que é a aptidão da equipa. Muitas das vezes adversários fáceis tornam-se difíceis caso as pessoas não interiorizem o devido espírito e a devida atitude. Foi um jogo como basta só percebermos que os dados estatísticos do jogo também partilha-se disso. Aliás, é quase incomum ao nível profissional haver uma posse de bola de 71%, salvo erro, é quase anormal. Mas houve alguns condimentos, na minha perspectiva, interessantes
no fundo até não só relativamente ao presente, mas também para aquilo que é um futuro próximo. Não só a recuperação do João Cancelo, que esteve a um nível muito elevado, depois algumas parcerias que foram aproveitadas e acho que, a meu ver, muito bem pelo selecionador no caso do meio-campo do Paris Saint-Germain, no caso da frente de ataque do João Félix e do Cristiano Ronaldo, e depois daquilo que tem sido o Pedro Neto, um exuberante Pedro Neto, que deu um salto qualitativo a nível físico muito grande e que tem emprestado ao corredor direito algo muito, muito forte em termos daquilo que é a movimentação ofensiva, defensiva e principalmente aquilo que é a capacidade de interiorizar e de fazer com o Cancelo uma ala direita muito, muito forte. Portanto, foi uma equipa que no fundo aproveita aquilo que é a particularidade inata e extraordinária de Nuno Mendes, que é uma autêntica locomotiva e quando embala é difícil de parar. Portanto, uma ala esquerda em que tem a impetuosidade do Nuno Mendes, a ala direita mais trabalhada com o Pedro Neto e com as parcerias que também aparecem ali, João Neves e também o próprio Vitinha, portanto fazem ali um triângulo muito bem feito. E, portanto, foi uma equipa que trabalhou, no fundo até conseguiu prestar homenagem coincidentemente a um jogador, ao Diogo Jota, de uma forma extraordinária. Nada melhor que marcar o golo precisamente ao minuto 21, que é sempre isto são coincidências, mas sabes lá, coisas do além acontecem, e portanto foi um jogo que não traduziu qualquer tipo de dificuldade a nível defensivo, foi só perceber qual era a qualidade e qual era a maneira como Portugal iria desbloquear aquela defesa, ou pelo menos aquele bloco muito baixo da Arménia, que não teve de forma alguma argumentos nem para beliscar aquilo que era o último reduto português. Portanto, uma vitória perfeitamente normal, uma vitória que cria a responsabilidade natural e compreensiva daquilo que é a seleção portuguesa perante um adversário que provavelmente amanhã será um adversário de maior monta. E o Diogo apareceu quando era preciso. Boa noite, boa tarde a todos e a quem nos ouve. Eu acho que o que aconteceu este fim de semana com a seleção é a normalidade das coisas. Portanto, eu recordo-me 2004, quando lutámos para ser campeões de europeus e que perdemos a final, tínhamos uma equipa fantástica que vinha já desde o ano 2000 e que ao longo destes anos todos, portanto já lá vão 20, 25, os selecionadores nacionais eram os homens privilegiados, porque tinham muita matéria-prima, tinham muita qualidade e conseguiam conseguiam pôr o nível da seleção portuguesa por baixo. Este já o fez, o anterior a este era um desastre, e este já o fez, mas agora apenas pôs os jogadores a fazer aquilo que sabem e que são dos melhores do mundo, e esta ideia de que nós jogámos contra a Arménia e é fácil, contra a Hungria já vai ser difícil porque é uma equipa difícil. Não é nada, é da terceira divisão da Europa, a Arménia é da quarta, e a seleção portuguesa e Portugal tem que, uma vez por todas, se autoproclamar como equipa de primeira divisão e de lutar por ser campeão em qualquer coisa, porque tem jogadores para isso. Mesmo que se falhe na escolha de um ou do outro, mesmo que se ponha a jogar num sítio que não pode não ser o sítio correto, a qualidade é tanta que o nível tem que ser sempre no máximo. E goleámos a Arménia, tivemos não sei quantos minutos de posse de bola, salvo erro também nas estatísticas, 90 e tal passes que Portugal fez dentro da área da Arménia, coisa quase... Não é normal. Nunca aconteceu. A Arménia todas com muita boa vontade, com jogadores a jogar em alguns clubes interessantes na Europa, mas a diferença é tanta que não há como resolver o problema. E agora com a Hungria, eu espero que quer o selecionador, eu recordo-me do selecionador anterior, íamos jogar com a Hungria, a Hungria tinha evoluído muito nesse ano, era a equipa que mais evoluiu, tem um jogador A, B, C, D, jogam desta maneira e daquela maneira, portanto valorizavam demasiado os adversários e depois desvalorizavam o Portugal, e Portugal tem que entrar para ganhar em todos os jogos, não será para golear, mas a qualidade
entre Portugal e a Hungria continua a ser muita a diferença. Até para golear, não é mesmo? Muita a diferença. E por isso espero que seja um passeio esta fase de apuramento, sempre com os pés bem assentos no chão, sempre preocupados de que não podemos facilitar porque pode acontecer algum imprevisto, mas mesmo isso acontece em campeonatos equilibrados. Isso acontece no futebol português, o Porto, Benfica e o Sporting, que vão às vezes jogar com equipas de menor dimensão e às vezes facilitam e perdem pontos. Mas estamos a falar de equipas do mesmo campeonato. A Arménia e a Hungria não são do mesmo campeonato de Portugal. Estão muito, muito abaixo do campeonato onde Portugal se deve colocar ao lado de uma França, de uma Inglaterra, de uma Espanha, eventualmente de uma Alemanha. Tem que se pôr ao lado dessas seleções. Pronto, e depois, quando chegarmos aí a lutar com eles, que ganhe o melhor, e nem sempre é o melhor que ganha, ou nem sempre será Portugal, porque os outros também têm qualidade. Portanto, aqui vai ser, acho eu, um passeio, até só porque só são 4 jogos. Nós só temos 2 adversários, pelo facto A margem de erro agora também mas estamos a jogar. O grupo é acessível do ponto de vista teórico. Acho que não. E ele que aproveite, o selecionador que aproveite realmente a tirar o máximo dos jogadores, a preparar, a ser a pré-época para o Mundial, e para no Mundial ter a equipa afinadinha, ter a equipa afinadinha para, e aí sim, lutarmos com os melhores para tentarmos ser campeões mundiais, porque nós temos todas as condições para isso, e tem que ser este discurso que tem que se passar. Humberto Teixeira, falta a sua análise a este jogo da seleção, é um bocadinho também na antevisão do jogo frente à Hungria. Não, antes de mais cumprimentar, portanto, aqui o painel, cumprimentar as pessoas lá em casa e a ti em especial, Filipe. Eu acho que já foi tudo dito, eu não vou acrescentar absolutamente nada. Portugal fez o seu caminho, como diz o Rodrigo, é normal e natural, quer dizer, ganhou, portanto, enfim, uma equipa que não tem... Enfim, não tem substrato futebolístico, e nós, felizmente, há uns anos a esta parte, a seleção portuguesa habituou-nos, portanto, enfim, a lutar sempre pelas conquistas, tanto do Campeonato da Europa, como da Liga, e falta-nos, de facto, um Campeonato do Mundo. Estou convencido de que a Federação e o povo português já interiorizou que Portugal é das melhores seleções do mundo. É uma questão agora de transmitir naturalmente também, e os jogadores vão se apercebendo disso, porque ter na seleção 3 indivíduos que jogam no Paris Saint-Germain e são campeões da Europa, no melhor campeonato, dos melhores campeonatos, na Inglaterra temos mais 3 ou 4 elementos, que estão todas as condições reunidas para nós, de facto, assumirmos claramente, como diz o Rodrigo e bem, de que, de uma vez por todas, podemos não ser campeões do mundo, o que é normal e natural, mas ir para lá e dizer nós estamos aqui, nós também queremos ser campeões do mundo. Só para reforçar um bocadinho o que disse também o Presidente em relação àquilo que Portugal tem que assumir, foi há 4 meses, ganhámos a Liga das Nações. Quem viu ontem a Espanha a jogar contra a Turquia, Incrível. Quem viu aquele jogo ontem, só valoriza aquilo que Portugal conseguiu há 4 meses atrás. Ganhar a uma seleção como a Espanha, aquilo é inacreditável. Tudo bem que a Turquia também não é um bicho-papão, ou seja, podemos comparar a Turquia à Hungria e Portugal à Espanha. Não estou a dizer que Portugal que amanhã tem que ir lá ganhar 6-0. A Turquia é muito mais forte que a Hungria. Mas mesmo assim, a Turquia sendo mais forte que a Hungria, a Espanha vai lá ganhar 6-0, mas com uma classe e uma qualidade do outro mundo. E isto só vem a destaque. E com gols do PlayStation. É incrível. É que há 4 meses atrás Portugal ganha a esta Espanha. Isto não é outra. Foi esta Espanha. Portugal ganhou uma Liga das Nações. Ok, penaltis, aqui. Está bem, fomos a penaltis, mas eles também foram. Não nos conseguiram ganhar. Portanto, isto vem reforçar que Portugal é hoje uma seleção que tem que se afirmar. Claro, agora, quando eu falei na situação do jogo, é um jogo que não é favas contadas como foi o da Arménia. É um jogo com um grau de dificuldade ligeiramente superior àquilo que foi na Arménia, e Portugal tem que ter os pés no chão e dizer, nós somos muito melhores, mas, cuidado, não vamos para lá brincar,
porque podemos ter o dissabor, porque infelizmente... E temos uma história de 20 anos um bocado assim. Exatamente, que é sempre com os mais fracos que nós às vezes temos os dissabores. Temos que mudar. Agora isso. para a Hungria, a mentalidade. única dúvida vai ser onde é que vai jogar João Neves. Sim, se vai jogar. Não, onde é que vai jogar João Neves? Ou se vai jogar como lateral direito, ou a entrada de Bernardo Silva, o facto de ir a Bernardo Silva à conferência de Olha a imprensa. preocupação do selecionador. É? Onde é que vai jogar? É verdade. Exatamente. E eu Não levo é isto- encontrar jogadores como o João Neves, Não, que é. nem sei bem onde é que ele vai Onde é que ele jogar. vai E o jogar? Bernardo Silva. Pode e o jogar, Cancelo. pode jogar o tal falso de lateral direito, que até deu resultado precisamente contra essa Espanha. Não é? Sim. Vamos ver. Vamos ver. O que vamos ver também... Só gostava de ter uma nota. Eu acho que a este nível, os relevados é que deveriam ter Sim, muita não sabe. qualidade. O E relevado não tinha O muito. da amanhã, acredito que sim. Aliás, porque beneficiou-nos no primeiro o golo. estádio, Completamente. o estádio onde Portugal vai jogar Curiosamente. amanhã já recebeu finais europeias, e o estádio onde vai jogar amanhã Portugal é um estádio de elite europeia, Puskás. o Arena Puskás, e acredito que vai ter um relevado. E vai ser lá que vai ser feita a final, A final da Liga- Champions deste ano. Portanto, acredito que Portugal vai encontrar um estádio Claramente. relevado à sua dimensão. Portugal já merece o melhor, não é? As melhores condições. Xavier, essa história repara de que o primeiro golo de Portugal, portanto, o relevado beneficiou os portugueses. Sim, mas Sim. o Mister tem razão, o relevado. É evidente, mas Mas de não- qualquer das não maneiras, deveria, não portanto, deveria haver. de qualquer das maneiras é evidente de que podia acontecer, portanto, ser ao contrário. Mas a diferença é tanto de que Sim, mas- é relevado melhor ou pior, Portugal tem que de facto enfrentar os adversários como a Arménia de frente e golear. Sem dúvida. Dizia, o que também está vamos ver também é o regresso da segunda Liga, que começa já este sábado. Portanto, hoje o nosso programa é um pouco de antevisão do regresso destas competições. Deixo também aqui um pouco no ar se na vossa opinião faz sentido ou não esta paragem na segunda Liga e até na Liga 3, quando joga a Seleção Nacional, derivado ao reduzidíssimo número de jogadores que vão das segundas Ligas e da Liga 3 às competições de seleções. Mas E dizia vamos eu... mais longe, quando até marca O um campeonato. jogo para a Primeira Liga, um jogo precisamente nesse interregno, ou seja, o Estoril Santa Clara, Exatamente. ainda por cima foi marcado com os jogadores principalmente do Estoril, fora de... O desabafo de João Carvalho foi uma excelente chamada de atenção. O jogador de Estoril chamou a atenção para esse facto. Dizia eu então que o regresso é já no próximo sábado, com os jogos Felgueiras Benfica B, com o Luciano Larosa Penafiel às 14 horas e Leixões Farense. No domingo temos o Portimonense Sporting B, Marítimo Vizela, Torriense Passos Ferreira, Porto B Leiria e às 18 horas o Gruxis Chaves frente ao Feirense. A jornada termina na segunda-feira com o Oliveirense Académico de Viseu. Lembramos que para esta altura, com 4 jogos disputados, temos o Vizela em primeiro lugar com 10 pontos, segundo lugar para Sporting B e Marítimo com 9, quarto lugar para Feirense, Leiria, Leixões e Portimonense com 7, oitavo lugar para Chaves, Torriense com 6, décimo lugar para Oliveirense e Luciano Larosa com 5, décimo segundo lugar para Académico de Viseu, Felgueiras e Farense com 4, décimo quinto lugar para Benfica B com 3, décimo sexto Passos Ferreira com 2 e Lanternas Vermelhas, Penafiel e Porto B com 1 ponto. Vamos então à análise daquilo que será o regresso desta segunda Liga, o momento do campeonato, a intervenção que pode ter ou a influência que pode ter esta paragem na competição. Rodrigo Nunes, começamos por si. Bom, em relação à segunda Liga, não me choca que separe os campeonatos quando separa a primeira, porque normalmente temos seleção A e seleção de sub-21, e há muitos miúdos da seleção de sub-21 ou sub-20 que jogam na segunda Liga. E se formos já analisar as equipas B dos 3 grandes que estão lá, ainda mais isso pode acontecer. Portanto, parar a segunda Liga por causa das seleções, não discordo. Agora, a terceira e o Campeonato de Portugal não faz sentido nenhum. Mais valia termos mais equipas em cada divisão, para haver mais jogos, para não haver tantas paragens, porque há clubes que fazem 20 e tal jogos, outros que fazem 30 e tal, quando se devia uniformizar, que era a terceira, que era o campeonato de Portugal, independentemente de terem mais séries ou menos séries. A terceira liga com 2 séries e o campeonato de Portugal com 4, acho que estaria bem, mas havia de ser feita, como já falámos aqui,
o número de equipas em cada série, devia ser de forma a fazer X jogos na primeira fase e os mesmos jogos na segunda, quer esteja a lutar na segunda fase, quer esteja a lutar pela subida, quer esteja a lutar pela descida, e parece-me que na terceira liga não é assim. Não. Os que estão a lutar para descer fazem menos jogos. Quase metade dos jogos na segunda fase dos outros. Portanto, isso é uma à parte. Sobre a segunda liga, o Feirense tem um jogo difícil em Chaves. O Chaves está bem, tem um bom treinador, conhece o Feirense. O Feirense vai tentar fazer o melhor resultado possível. Também é importante que faça uma boa exibição para continuar a passar uma mensagem positiva, que é aquela que tem passado até aqui. Não é o campeonato do Feirense, pelo menos nesta fase. O Chaves é um candidato a subir. Portanto, vai ser um jogo importante para nós aquilatar daquilo que o Feirense é capaz. Se as boas exibições se mantêm, independentemente do resultado, portanto, vamos tirar muitas ilações sobre isso. Acho que não afetou em nada o Feirense, pelo contrário, porque com um treinador novo, com a maioria dos jogadores novos, portanto, quanto mais tempo nós temos para nos conhecermos, quanto mais tempo tivermos para se treinar e para se criar automatismos, melhor, e foi mais 15 dias em que houve essa possibilidade. Portanto, ao Feirense não prejudique. Esperemos que o resultado diga que realmente não interferiu na boa campanha do Feirense. Em relação ao Lourosa, eu não sei, bom jogar no mesmo sítio, bom jogar em Pedroso. Eu acho que por acaso o Filipe pode ver isso, mas eu acho que ainda não anunciou. Por acaso estava aqui. Era positivo que fosse no mesmo estádio, porque se o Lourosa realmente em cada jogo mudar de coisa, isso é prejudicial para o Lourosa. Acho que não se cria os automatismos, não se cria aquelas referências, e o Mister sabe isso mais do que eu, quando está a jogar sempre no mesmo sítio, se possível até treinar lá. Portanto, isso é prejudicial se não for lá. Se for lá, se olharmos para a classificação, se olharmos para os resultados do Penafiel, é acessível ao Lourosa, e uma vitória estará de certeza no pensamento dos seus responsáveis, e acho que com maior ou menor dificuldade o Lourosa poderá vencer e continuar o seu caminho. Se por acaso isso não acontecer, é evidente que é mau, e não vai ser fácil, porque o Penafiel está onde está, mas não parece ser assim tão mau como os resultados e classificação demonstra. Fizeram também um grande investimento, pelo menos têm investidores lá, pelo menos há dinheiro. Pelo menos a banca está lá. Pelo menos há dinheiro. E era importante que o Lourosa vencesse para o Penafiel continuar lá por baixo, que isso era bom para os dois, quer para o Lourosa, quer para o Feirense. Então a análise ao regresso à segunda liga, agora Américo Teixeira, com atenção claramente mais para o Lourosa. Sim, claramente. Não, eu espero, portanto, de que o Lusitano e Lourosa venha rapidamente, portanto, para aquilo que nos habituou, portanto, o ano passado, e já neste ano já tivemos, portanto, exibições muito boas. Volte, portanto, às vitórias rapidamente, até porque pronto, nós temos depois a seguir outro jogo muito difícil. Normalmente nós ganhamos ao Feirense, mas pronto, é sempre um jogo complicado, e se nós perdermos, portanto, em casa com o Feirense, com o Penafiel, eles costumam ganhar o Feirense à tarde. E eles esquecem-se. Normalmente costumamos ganhar o Feirense à tarde. Não, é quando jogamos com o Clube Desportivo Feirense, normalmente é o Lourosa que ganha. Normalmente. Mas você é especialista. Não tem havido muitas normalidades. É especialista nisso, e aliás tem um livro, e se for ao seu livro do Feirense, tem lá as vitórias do Lourosa e do Feirense, quando se encontraram. É fácil de ver. E depois, portanto, se nós não ganharmos já o Penafiel, é complicado, é evidente de que nós depois temos que ganhar ao Feirense. Agora com o Penafiel. Certo? Um de cada vez. Exatamente, um de cada vez. Para a semana você tem tempo. Ok. Para a semana é daqui 15 dias. É 15 dias. O problema está aí. É que está dia 28.
é no dia de São Miguel, lá estamos nós, portanto, aqui na feira, lamentavelmente. Dia 28 às 11 da manhã. Às No dia 11 da manhã, da festa da na dia do São Miguel. Pronto, é o que é. Vai ser festa toda a semana. Se Deus quiser. Aliás, nós pedimos. Eu vou à procissão de São Miguel. Se ganharmos, portanto, é às 11 da manhã. Façam é depois. Não, Não façam como o ano passado fizeram antes a A festa. procissão é à tarde. Depois tem que apanhar as Venho caras. logo direitinho. Você Vou acaba para a o jogo, vai procissão. logo. Mas ouça, um conselho meu, faça a festa só depois do jogo. Não faça como o ano passado. O ano passado fizeram antes do jogo. Não fizemos. E depois eu via lá a cada molho de Melão, era melão. Não, ficamos. de canas. Não, ficamos. E amarrar as canas, já me aconteceu isso a mim. mim. E amarrar as canas, o gajo. Custa um bocado de pago. Bom, como deve calcular, estou a brincar. Estamos a brincar, exatamente. O futebol é uma coisa bonita. Acho de que o Lourosa e o Feirense, portanto, saíram enriquecidos, os dois clubes, pelos de Lourosa ter subido à segunda liga. Mas eu ando a dizer isso há muitos anos. As pessoas é que pensam que eu estou a brincar, mas aí estou a falar a sério. E estou a falar a sério e falei sempre a sério. Também eu. E eu gostava também que E é só daqui a 3 semanas. que o Sejam de também percorresse o mesmo caminho, a União de Lamas, e quanto mais clubes, portanto, da feira estiverem a jogar uns com os outros num patamar superior, é sempre importante para o concelho. É então o regresso dos campeonatos da segunda liga. Missa Xaló, o que é que tem a dizer relativamente a este regresso da segunda liga? Bem, eu acho que já falámos um pouco sobre a calendarização. É evidente que eu reconheço, e o Presidente estava a falar e com toda a propriedade, que há jogadores da equipa B, mas não só a equipa B. Acho que há alguns momentos em que a maior parte das equipas não sequer tem solicitações e pelo menos deveriam ser só adiados essas A Taça de Portugal fazia sentido que tivesse sido agora. Por exemplo. Porque não entra a primeira. Por exemplo. Até fazia sentido. Por exemplo. E à partida são jogos relativamente mais fáceis ou menos E difíceis. se obrigam, dentro de uma linha de raciocínio e de coerência, se obrigam o Estoril a jogar com o Santa Clara, porque o Estoril não teve culpa nenhuma que o Santa Clara estivesse a jogar as competições europeias, jogou mais diminuído, portanto, porque não o Porto B jogar diminuído, porque não o Benfica B jogar diminuído, porque não o Sporting jogar diminuído. O Feirense ia acabar por ficar sem um jogador, que foi ao Chubito, o miúdo, o Gabi. Por exemplo. Por isso é que eu também disse que a segunda liga, mas podia jogar a Taça de Portugal, porque eu nem sei com quem calha o Feirense a Taça de Portugal, mas Vai a Rezende. Vai não sei se o Rezende aqui, eu conheço pelas cerejas, não sei se tem equipa para ganhar o Está em Feirense. segundo a classificação vale que vale nesta É altura. verdade, tem sido uma surpresa. A questão Tem é sido que uma surpresa, nas sim. 8 semanas que tem estes 2 meses, setembro e outubro, há 3 jornadas na segunda liga. Mas E nós- eles têm muitas vitórias em casa. O Rezende é que eu conheço o campo e eles 7 se apanham a ganhar, mandam a bola, cai ao Rio Douro. É horrível. Mas tem agora uma equipa que vai lá jogar, poderá dar a instrução. O Lamas- Eles vieram cá, o da- foi cá, o o Rezende veio Rezende. aqui Não, mas lá. agora há outra equipa que vai agora. Gouveia. A Beira-Mar. Não, Vila Real, peço desculpa, Vila Real. O Lamas Não, vai a quem Vila vai, Real. quem vai a Vila Real é o Lamas. É o Lamas, sim. Mas o Rezende joga agora. É o Beira-Mar. Se não estou a errar, é com o Beira-Mar. Exatamente, eu É vou o só Rezende confirmar. É não quero- Rezende Beira-Mar. É isso. É. O Diniz até estava Rezende Beira-Mar. Exato. Portanto, mas isto, vamos então por partes. Notas, o Diniz, pô. Em relação a. Eu concordo com o Presidente no seguinte: eu acho que qualquer equipa, seja ela qual for, independente de falarmos e invocarmos aquilo que é a dinâmica de vitória ou a dinâmica de derrota, que a paragem, eu acho que neste prefácio do campeonato, neste preâmbulo, nesta parte preambular, quanto mais tempo se sente trabalhar, melhor, ou mais obrigatoriedade ou mais obrigação tem que haver, se acaso não haja aquelas lesões na paragem, como o Porto, o Xavier estava a dizer, com o Lourosa Porto 2-2 Sim. no jogo de treino, em que houve alguns jogadores. Mas agora, parte disso, abrindo esses parênteses, eu acho que mais facilmente, há uma altura que os treinadores gostam de ter mais tempo para trabalhar, mais tempo para otimizar, mais tempo para rentabilizar o grupo de trabalho, tanto individual como coletivamente, mais tempo de conversar, de retificar algumas situações. Obviamente que, olhando para o calendário, estamos perante um Chaves Feirense, e não há dúvida que o Chaves é das equipas mais bem atestadas deste campeonato. É uma equipa que tem toda a obrigatoriedade de ter legitimidade do ponto de vista teórico, em tese pelo menos, tem a obrigatoriedade de dizer nós podemos lutar.
É evidente que não tem tido grande felicidade em casa, o fator casa não tem sido preponderante, não tem tido a facilidade, tem 2 empates em casa, um com o Benfica B e outro com o Felgueiras. O jogo com o Benfica B foi de certa forma interessante, mas o Chaves teve muito mais pendor ofensivo. Já contra o Felgueiras notou-se algumas debilidades naquilo que é a transição defensiva e naquilo que é a impreparação da equipa quando está a atacar, como é que deve defender. E nesse aspecto acho que o Feirense tem essa vantagem. De qualquer maneira, são 2 equipas que vêm de vitórias perfeitamente seguras e convincentes, tanto o Feirense em casa como o Chaves fora, curiosamente, em Penafiel. Foi altamente convincente, mas é um jogo que vai marcar provavelmente aqui alguma coisa para uma das equipas, caso o resultado não seja um empate. Se for um empate, ainda é de barato, é normal neste campeonato, mas para uma e para outra equipa poderá ser o balanço por alguma coisa mais ou o recuo por alguma coisa mais, porque depois o campeonato entra naquela fase muito mais crítica a partir da 6ª jornada, conforme eu já tive a oportunidade de dizer, e portanto mas é um jogo, para mim é um jogo de cartaz. Esse e o Marítimo Vizela são os jogos de cartaz, até porque o Feirense está no cimo da tabela. O Chaves está imediatamente abaixo, 6 pontos, se não estou em erro, e portanto está ali tudo. Em relação ao Lourosa, não sei se o Filipe é para já dar uma abordagem. Sim, é geral. Sim. Em relação ao Lourosa, eu poderia dizer que este jogo é mais importante para o Lourosa. E é muito mais importante um resultado positivo para o Lourosa. Falando do fator casa, sabemos que o fator casa não tem muita relevância desta altura para o Lourosa. A verdade é que os 2 jogos ditos, entre aspas, em casa, não tiveram vitórias. Mas também desculpa lá, eu não acredito que as pessoas de Lourosa podem não ter transmitido que ainda na semana do jogo o Lourosa, o treinador, os jogadores não saibam onde é que vão jogar. Acho isso. Lourosa tem anunciado sempre na semana do jogo. Mas anunciar é uma coisa. O local. Agora lá dentro. Anunciar é uma coisa. Lá dentro devem ter um conhecimento de causa. Acredito que sim. Não sei, mas desculpa lá. Não, eu Faz sentido que assim fosse. É muito importante. Agora, eu acho que é importante por uma razão muito simples. Primeiro, o Penafiel é uma equipa que tem tido alguma dificuldade a encontrar o seu caminho. Eu já disse isto aqui e eu penso que é de conhecimento comum a toda a gente. O Penafiel abordou este início da época muito titubeante. Portanto, contratou um treinador, pagou para um treinador para vir para as suas fileiras e depois teve alguma intermitência e foi com algum assolavancos que foi construindo o plantel. Mas embora até veio buscar aqui um jogador ao Feirense, curiosamente, o Ruben, que até tinha feito uma época interessante aqui no Feirense, foi buscar um ou outro jogador, portanto o Tiago Ferreira também, se não estou em erro, também foi buscar um ou outro central. Agora, é uma equipa que está em construção, mas a verdade é que quem perder pontos nesta altura com o Penafiel é um bocado complicado. Vai dar ar ao Penafiel e, como dizia o Presidente, quanto mais para baixo ficar, vai dar oxigênio ao Penafiel caso não ganhe. E, evidentemente, depois, eu não quero estar a falar já dos jogos subsequentes, mas não há dúvida que um resultado menos positivo do Lourosa será sempre e com uma deslocação muito aborrecida para a Taça de Portugal, que é Castrense. Eu já fui lá jogar um jogo de apresentação e sei bem como é que é aquilo. É muito, e se tiver calor então é horrível. Mas de qualquer maneira está tudo em aberto. Estou aqui a tentar dar uma pincelada, mas queria dar uma nota e uma ênfase ao Marítimo Vizela, que é um excelente jogo de futebol que está pela frente. Xavier? Ora, segunda liga, para já há bocadinho falei nas 3 semanas, eu sei o que é que queria dizer em relação a isso. Portanto, a segunda liga, eu percebo a parte do Presidente quando diz que de facto na segunda liga também ainda existe alguns jogadores que vão às seleções jovens, principalmente, mas reparem só nisto, na segunda liga nós vamos ter, passou o primeiro fim de semana de setembro, não houve campeonato, vai haver agora. Na terceira semana para outra vez o campeonato para haver taça.
haverá na última semana e na semana seguinte. Depois torna a parar 2 semanas seguidas de seleção e Taça Portugal outra vez. E só no último fim de semana de outubro é que volta a vir a segunda Liga. E Taça Portugal E só vai nessa jogar semana, para quem- depois andarem a correr, quem passar. durante 8 dias, a última semana entre o dia 26 de outubro e o dia 2 de novembro, mais ou menos é assim, vão haver 3 jornadas nessa semana. Vai haver uma jornada à meia da semana, para depois o calendário não ficar apertado mais para o fim. Quer dizer, em termos de calendário, continua o futebol português a deixar muito a desejar. Na minha opinião. Na Liga 3 e Campeonato de Portugal, então é que é uma aberração os campeonatos pararem por causa disto. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. E há clubes, Mas também se não pararem, depois não há equipas para fazer, mas, fazer jogos. Há clubes que no Campeonato de Portugal... Acaba rápido, acaba em abril. Mas é como você disse bem, mete-se mais equipas nessas divisões, que é para haver mais competitividade e mais jogos, porque senão não faz sentido. Em relação à segunda Liga, e percebendo aqui o Mr. Chaló em relação ao Chaves Feirense, eu gostei do que vi, nunca escondi a amizade que tenho há muitos anos com o Ricardo, com o treinador do Feirense, e gostei de ver o jogo, gostei de ver o Feirense a ganhar, fui feliz por ele, e porque nunca escondi que também tenho uma simpatia pelos clubes do Conselho da Feira, não tenho que ter nenhuma, lá está, não tenho que odiar alguém para gostar dos meus. E é bom para o Conselho da Feira, como disse o Sr. Teixeira, quanto mais equipas lá estiverem, melhor para o Conselho, melhor para nós, quem nos dera a nós que tivesse lá também o Lamas, sejam de ver, no meu caso mais especial que lá tivesse o Lamas, mas outras equipas mais. O Feirense fez um jogo muito bom contra o Leixões, mas é uma equipa muito nova, muito jovem. Oxalá que ganhe aos Chaves, mas eu não sei se isso não vai ser perigoso para o Feirense, no sentido de, claro que é bom, que ganhe os 3 pontos, quanto mais pontos melhor. Mas o Feirense este ano acho que está não é num ano zero, mas é uma equipa completamente... Isso é preciso ganhar, nunca é perigoso ganhar. Sim, mas completamente nova. Fazer pontos suficientes para depois... Mas você sabe onde é que eu quero chegar, que é para não se criar, porque, por exemplo, e aqui o Sr. Teixeira não vai levar a mal, se isto acontecesse, por exemplo, se Lourosa nestas 4 jornadas tivesse 10 pontos, não havia um adepto de Lourosa que não pensasse que Lourosa ia subir à primeira divisão. Eu conheço bem o Lourosa, conheço bem as pessoas de Lourosa, mas os adeptos do Feirense têm outra... A Mer concorda comigo, são diferentes. São mais ponderados. São diferentes do Lourosa. São mais ponderados. Agora, Não são melhores nem piores, são mais exigentes. O Lourosa é um adepto que... O Lourosa só tem uma possibilidade, tem que ganhar. O adepto de Lourosa, atenção, eu sei que há muita gente de Lourosa que neste momento está felicíssima, mesmo com a última derrota. O Lourosa está a fazer um campeonato tranquilo no ano de estreia, portanto isto não... E atenção ao grau de dificuldade dos jogos que já teve. Já teve aqui jogos com algum grau de dificuldade, jogar na Madeira, jogar em casa dos Chaves. Mas o Xavier, Agora, se me permite interromper, o calendário foi difícil agora, mas ainda vai se tornar mais difícil. Sem dúvida. Porque E eu percebo... a parte é Feirense, Farense, Sporting e Vizela. Sim, eu percebo isso. Mas repare, por isso é que eu percebo... E agora já temos outros condimentos. É que sabemos quais são as equipas que eu tenho estão lá. certeza que o Mister queria ser mais conciso quando falou do se não ganhar o Penafiel vai ganhar a quem? Não era ele. Mas é um pouco isso, o Penafiel, não tem nada a ver. na minha opinião, Não era isso olhando que ao eu grau de queria dificuldade, para já, Nem o era Feirense isso. Lourosa, acredito que seja um jogo de tripla e será sempre um jogo de tripla, independentemente da história, quantas vezes ganhou. É um derby, os derbys são assim, os derbys às vezes as equipas estão menos bem, ganham, portanto, eu nos derbys sempre... Até porque o facto do Feirense perder mais vezes vai motivar os jogadores do Feirense. Olha que não. Então, Será um jogo... Vamos receber aqui o campeão, Não somos campeões, nada. constante vencedor. É o campeão da Liga Oh, 3. caraças. Até eu vou lá dar uma força ao balneário, se me deixarem lá ir. Eu vou O lá. balneário de quem? Do Feirense. Não, aí é doloroso. Quer dizer, você ia fazer o mesmo, que pergunta. ia fazer o Vocês mesmo que veem. fez há 2 anos. Exatamente. Está bem. Você tenha calma, não me chateie muito, não me enche a cabeça, porque eu, posso... Está bem. Para picar ainda mais um bocadinho a situação, o Lourosa, Já está um gente a insultar. o Lourosa vai ter uma motivação extra no próximo jogo. O Lourosa, se quiser ganhar o jogo fácil, basta olhar para a frente e dizer nós vamos jogar contra o Lamas, vamos ganhar esta equipe. E sim é que o Lourosa tem uma motivação extra, porque o Penafiel, a equipa agora, e foi uma graçola. Acredito que o Lourosa vai conseguir vencer o Penafiel.
A equipa foi bom, há bocadinho disseram é perigoso ganhar. Se calhar a derrota de Lourosa e Felgueiras fez bem ao Lourosa. Não é bom perder pontos, mas às vezes é melhor dar um passo atrás para depois darmos 2 à frente. É cairmos na realidade e percebermos isto vai ser uma maratona muito difícil. Às vezes os jogos mais fáceis são os mais difíceis, às vezes nos campos onde teoricamente o Lourosa não ia ganhar ponto nenhum, foi buscar 3 à Madeira. É o único que os pontos que o Marítimo perdeu neste campeonato, os únicos, foi em casa contra o Lourosa. Portanto, a imprevisibilidade deste campeonato é mesmo assim. E eu acredito que o Lourosa foi um bom aviso para o Lourosa para perceber que tem que fazer o seu caminho e, com todo o respeito pelo Penafiel, na minha opinião, neste jogo, o Lourosa jogará contra uma equipa do seu campeonato. Porque o Lourosa tem que ganhar. O Lourosa tem que pensar, se o Lourosa ganhar este jogo, acaba um fosso de 7 pontos para o Penafiel. Isto não é o começo. Mas há a quinta jornada. Mas ajuda muito. 7 pontos de vantagem para o Penafiel é muito bom para o Lourosa, porque não estou a ver o Penafiel a fazer um campeonato como fez o ano passado, nem de perto nem de longe. Será uma equipe. Pode fazer ao contrário. Acredito que. Pode fazer ao contrário. Obviamente que isto, depois em janeiro há muitas mudanças, há muitas contratações e se está lá dinheiro, ainda pior é a falar. Mas vai ser um jogo que eu acho que o Lourosa vai vencer. E do que vi no Olival. Penso que foi no Olival, o Lourosa Chaves. Foi. Sim, foi no Olival. Do que vi no Olival. Desculpa, e do que vi, percebo o Mister, o Chaves em casa não tem sido tão forte e infelizmente o Feirense, os pontos que perdeu foi fora. Empatou no Porto e perdeu na Madeira. E os jogos, os pontos, as vitórias foram em casa. O Feirense em casa tem 2 vitórias categóricas. É um jogo difícil porque vai jogar uma equipa que em casa é mais instável, que é o Chaves, e o Feirense é mais instável fora. É um jogo interessante. Eu tenho, não sei porquê, mas tenho um feeling, chamem-lhe o que quiserem, que acho que o Feirense vai fazer uma gracinha em Chaves. Vamos então agora à análise da Liga 3, que também está de regresso. Apelo agora um bocadinho mais à vossa capacidade de síntese, com os jogos na sexta-feira, Varzim-Paredes. No sábado, às 15h30, São Joanense-São João de Ver. Portanto, um derby à moda de Aveiro na Liga 3. Vitória B, Braga B e Trofense-Faf. A jornada termina no domingo com o Marco Amarante. Lembrar que com 3 jornadas, o Varzim e o Braga B são líderes com 6 pontos. Terceiro lugar para Trofense e São Joanense com 5. Quinto lugar para Vitória B e Amarante com 4. Sétimo lugar para o Marco com 3. Oitavo lugar para Paredes e Faf com 2 pontos. São João de Ver a Lanterna Vermelha com apenas 1 ponto. Mr. Chaló, começamos por si. Bem, a Liga 3 agora retoma e infelizmente com esta paragem isto foi de certa forma uma lefada de ar fresco para algumas equipas que ainda estão a tentar reorganizar. De qualquer maneira, é um campeonato que tem aqui vários embates interessantíssimos e começo pelo São Joanense, São João de Ver, por razões diferentes, obviamente, nesta altura, pela confirmação daquilo que tem sido um excelente início de campeonato a São Joanense, que tem demonstrado não só a nível de resultados, mas naquilo que é a consistência do seu jogo, muita capacidade e muita competência. O São João de Ver que está à procura de se encontrar. Depois há também um Trofense-Faf para mim, que é um jogo muito, muito, muito importante para os de Faf, principalmente, porque caso não consigam um resultado positivo, acabam por ter ou ficar com a possibilidade de claramente ter problemas cá para baixo e não conseguir chegar lá em cima. Na sexta-feira há um Varzim-Paredes, Varzim-Paredes que são dois glutões deste campeonato, naquilo que é a sua capacidade financeira, naquilo que é o seu investimento, e portanto é um jogo bastante interessante que abre as hostilidades aqui da Liga 3. Queria dar uma nota também para a Zona Sul, fundamentalmente para a Académica Belenenses, que é um histórico, é um jogo histórico, e gostaria de fazer essa referência. Depois, evidentemente que o derby aqui de São João de Ver, São Joanense, São João de Ver, tem muito, aí eu não gosto de falar nisto, mas geralmente desta vez vou cair nisso. Tem muito com aquilo que é o presente e tem muito com aquilo que é o passado, não é? Passado recente, curiosamente, os papéis inverteram-se. Era o São João de Ver que ia jogar a São João da Madeira
perfeitamente à vontade, era um São Joanense que estava com a corda no pescoço, era uma São Joanense que estava ainda muito mais na corda do pescoço do que poderíamos falar do cenário de São João de Ver, mas os papéis inverteram-se completamente. É nesta altura o São João de Ver que vai jogar a São João da Madeira com mais dificuldade, a tentar encontrar o seu caminho, e é uma São Joanense que vai tentar confirmar. E, portanto, este jogo, aqui nas imediações da Santa Maria da Feira, é um jogo que se reveste de grande interesse e que vai ter, de certeza absoluta, uma moldura humana extraordinária. Xavier? Claro que o São Joanense São João de Ver é, geograficamente, para nós o jogo mais importante da jornada, mas destaco também um derby minhoto. As equipas B de Guimarães e Braga, é sempre uma grande rivalidade que existe entre eles e vai ser um jogo interessante. O FAF vai de facto ter que demonstrar na trofa o que vem, e curioso para também perceber que moça é que pode ter causado no Varzim o hecatombe que foi a Taça de Portugal, que saiu goleado na trofa. Ver a reação do Varzim perante essa adversidade, porque ele foi um resultado anormal, pelo menos inesperado, e portanto ver o que é que sai dali. Do São João de Ver, na parte que também mais nos toca aqui no programa, e por ser um clube do nosso concelho, por quem eu também tenho bastante simpatia, por todas as razões que são conhecidas, vivi lá, joguei lá. O São João de Ver tem aqui não digo que seja decisivo, mas à quarta jornada, se o São João de Ver sai de lá com uma derrota, com um ponto, começa a ser preocupante, e aí o São João de Ver tem que de facto perceber que tem que seguir outro caminho que não o que está a fazer. Esta paragem pode ter sido benéfica para o São João de Ver, para que o seu treinador, a sua estrutura, tenham feito os ajustes técnicos, táticos, psicológicos, seja o que for, para que o São João de Ver volte, porque o São João de Ver vem de uma temporada que, apesar de ter terminado a temporada tanto ou quanto sufocante a nível de campeonato, não podemos esquecer do brilharete que o São João de Ver fez na Taça Portugal, que foi de facto, orgulhou a malta daqui da zona, e estou um bocado apreensivo com este início, porque acho que o São João de Ver, não sei se terá os mesmos argumentos que tinha o ano passado a nível de plantel, se calhar não os tem, e também isso pode estar a provocar estes resultados, mas o São João de Ver terá aqui um jogo difícil, tanto quanto eu sei, confesso que não vi ainda nenhum jogo, mas tanto quanto eu sei, o São Joanense tem apresentado um futebol bastante interessante, consistente, uma equipa muito coletiva. E este confronto tem outra particularidade muito interessante, é perante uma equipa que ainda não marcou nenhum gol contra uma equipa que ainda não sofreu nenhum. Portanto, o feedback que tirei, que soube da São Joanense, é uma equipa que joga muito no coletivo, muito coesa, defende muito bem, ou seja, o principal da São Joanense tem dois centrais muito bons. É primeiro a parte defensiva, não sofrer, e depois tentar ferir e marcar e tentar ganhar o jogo. Portanto, acredito que vai ser um jogo difícil, e o que falávamos há bocadinho do Lourosa Penafiel é aquilo que a São Joanense está neste momento a pensar. A São Joanense, se vencer, cabe um fosso de 7 pontos para o São João de Ver. E isto, quer queiramos, quer não, à quarta jornada faz moça, o São João de Ver começa a olhar para cima de uma forma um bocado preocupante. Nem é pelo objetivo de ficar nos 4 primeiros que eu digo. O São Joanense está a um ponto do FAF e está a um ponto do Paredes. Mas eu não estou a falar de não é? Eu quando falo que o São João de Ver não tem que olhar para cima com a pressa de querer ou de ter a ambição de ficar nos 4 primeiros para depois disputar a subida, é aquilo que nós falávamos aqui o ano passado, da importância de somar pontos para a segunda fase. Evidente. Portanto, é aqui que o São João de Ver tem. O São João de Ver não pode pensar, ok, não vamos aos 4, dificilmente poderemos chegar aos 4 primeiros. Muito importante a performance. É muito importante a performance. Mas tem que fazer pontos, porque para depois na segunda fase ter os pontos suficientes para na segunda fase ser competitivo e não acontecer, por exemplo, o que aconteceu, a não ser que o São João de Ver faça o que fez a São Joanense ou o Lourosa, que é uma... Mas recorda-se... como é evidente. Sr. Teixeira, recorda-se que nós estávamos a colocar aqui sempre Vilaverdense e São Joanense descidos. O ano passado... Mas repare, o ano passado nós estávamos aqui, e com toda a legitimidade, acho que qualquer um de nós, eu próprio também o assumia, que era Vilaverdense e São Joanense, aquilo estava condenado, e a São Joanense desata na fase de manutenção a fazer pontos por aí acima, que quem acabou por descer foi o Anadia.
Portanto, não houve essa normalidade que nós esperávamos. Da mesma maneira que nós aqui em dezembro também estávamos a dizer que provavelmente o Lourosa já não lá ia. Aliás, não me esqueço do seu semblante, eu todas as semanas dizia isso, você chegava aqui com um semblante extremamente carregado, porque era normal, quem não sente não é filho de boa gente, como eu costumo dizer, e o Lourosa desata numa recuperação estrondosa, mas o São João de Deus não pode pensar nisso. O São João de Deus tem que ser consistente, tem que ser regular, porque a regularidade é muito importante no campeonato. E trabalhar sobre derrotas não é a mesma coisa que trabalhar sobre vitórias. E São João de Deus devia de tentar, pelo menos nessa São João da Madeira, e era um jogo emblemático por ser aqui vizinhos, para o São João de Deus começar a galopar e a fazer pontos, que é o que todos esperam. É, de facto, portanto, o jogo mais importante para nós e para os dois mas para nós, portanto, também tenho alguma afinidade em relação, portanto, ao São João de Ver, não só pela amizade que me une, portanto, a uma grande parte da malta de São João de Ver, porque joguei lá, treinei lá. Esse é um jogo de facto difícil e o São João de Ver tem que arrepiar caminho rapidamente, porque se não o fizer, as coisas podem descarrilar, haver mudanças, portanto, mesmo portanto, a nível técnico, e essas coisas às vezes correm bem e outras vezes correm mal. É complicado. O São João de Ver teve a trabalhar estes 15 dias sobre a derrota, não é? Quer dizer, claro. Que é complicado. Eu compreendo, portanto, a vida do treinador, mas aí é que os grandes treinadores se veem, é exatamente nas dificuldades, e eu espero bem que, portanto, o staff do São João de Ver tenha conseguido motivar aquela equipa para que, portanto, eles saiam rapidamente, portanto, enfim, de uma situação desagradável que é não ganhar, ainda não ter ganho no campeonato. Para terminarmos, Rodrigo Nunes? Há aqui 3 jogos que vão ser interessantes de seguir, pela rivalidade, pela vizinhança. As 2 equipas B, Braga e Guimarães, não pode haver mais rivalidade do que entre aquelas duas cidades e massa adepta. O Amarante Marco também são concelhos que fazem fronteira. Não me recordo de ver ou de ser do meu tempo um jogo Marco Amarante. Normalmente eles estavam sempre em divisões diferentes, era assim um bocado como o Feirense e o Lourosa, apesar de ser rivais e vizinhos, não jogaram muitas vezes juntos, portanto vai ser de certeza um jogo interessante de seguir, com as massas associativas com essa rivalidade salutar. E depois o São João de Ver sanjoanense, por tudo aquilo que já aqui foi dito, e principalmente pelo momento do São João de Ver, que já vem de semana a seguir ao jogo da taça em Rio Ave. Se nesse dia eu fiquei maravilhado com a exibição do São João de Ver, com a postura do São João de Ver, do seu treinador, da massa associativa, isto desapareceu num ápice, e não só não houve exibições condizentes com a sua qualidade, nem pontos, e o São João de Ver acabou a época numa agonia grande. Não sei o que é que aconteceu na pré-época, porque não tenho acompanhado o São João de Ver, não acompanhei muito quem saiu e quem chegou. Outros terão mais condições para analisar isso. Estou mortinho por ver um jogo do São João de Ver para tirar as minhas ilações, para fazer a comparação entre o que vi e o que irei ver, para perceber se realmente aquilo que eu disse há um ano, de que o São João de Ver estava a fazer o seu caminho. Eu acredito que o São João de Ver esteja a fazer o seu caminho, mas o caminho das trevas, o caminho das pedras, porque tem sido, pelo menos nos resultados, muito mau. E se o ano passado, as vezes que o São João de Ver jogava com a Sanjoanense e nós falávamos aqui, era a Sanjoanense que estava com a corda na garganta, era a Sanjoanense que, para nós, não jogava nada, e o São João de Ver estava com uma pujança, e agora é ao contrário. Temos uma Sanjoanense a somar pontos, não sei se a jogar bem ou não, mas a somar pontos, e temos um São João de Ver, nem marca golos, nem soma pontos.
Já o ano passado nós também achávamos que o São João de Ver ganhava facilmente à Sejonense, e era a Sejonense que normalmente ganhava ao São João de Ver, ou que somava pontos com o São João de Ver. Que seja assim no próximo fim de semana, e que o São João de Ver comece a somar pontos, porque senão isto é muito complicado. Está a fazer mais ou menos o percurso da Sejonense o ano passado. O que é certo é que a Sejonense continua na terceira liga. Se for esse o caminho que o São João de Ver tem que palmilhar, fazer aquilo que a Sejonense fez o ano passado, que seja, mas que vai ser muito sofrimento para as pessoas de São João de Ver, como foi para as pessoas de São João da Madeira a época passada. Vamos ver o que é que vai acontecer. Não tenho muito conhecimento daquilo que o São João de Ver é capaz. Para quem está de fora, como eu, já o ano passado não percebi aquela parte final, e estou a não perceber o que se está a passar neste início, ou estou achando que eventualmente aquilo que disse sobre o São João de Ver a época passada, eu estava a dizer aquilo que pensava e era a realidade. Que há um desmantelar de uma equipa, de um objetivo, de um futebol, um sem número de coisas. Eu nem sei se o treinador que mudou a 2 jornadas de fim se mantém. Portanto, eu que o ano passado critiquei a decisão, não critico o treinador porque nem conheço, nem sei da qualidade dele, e que os resultados transmitiram uma ideia de que eu estava errado. Eu se calhar não estava errado, porque não faz sentido nenhum, independentemente da qualidade do treinador ou da não qualidade do anterior. Não é a 2 jornadas do fim ou 3 que se muda de treinador. E isso pode até correu bem, porque alguém tinha que correr mal, porque os dois mudaram de treinador, quer o Anadia, quer o São João de Ver, e os dois tinham a possibilidade de dizer afinal correu bem, e o outro teria que aceitar que a coisa correu mal. O que é certo é que correu bem para o São João de Ver, mas este ano não sei o que é que se passa, ou passa-se aquilo que eu imaginava que estava a passar a época passada, ou no final da época passada, e que continua nesta. Há muito tempo ainda para mudar, há muito tempo ainda para se melhorar, e que seja já no próximo fim de semana em São João da Madeira. E curiosamente o São João de Ver não desceu, porque a São Joanense foi ganhar a Anadia, e portanto temos aqui um encontro entre a São Joanense e o São João de Ver, que é curioso, que o São João de Ver vai defrontar a equipa pela qual a Anadia que tinha também mudado de treinador a 2 jornadas de fim. Sim, foi tema de conversa aqui, e que veio ganhar aqui a São João de Ver primeiro. E é evidente que se os dois mudam de treinador, um deles vai correr bem e o outro não vai correr. Exatamente. Sobrou para o Anadia ainda bem, e que este ano não sobra para o São João de Ver. Vamos então agora às notas finais. Américo Teixeira, começamos por si hoje. Olha, a minha nota final é não tenho nada para dizer de Lourosa contra a Fregues, ou melhor, há muitas modalidades em Lourosa, mas não houve nada de especial. Fiquei de facto com a pele, como se costuma dizer, com pele de galinha, ao ver, portanto, aquela prova do João Almeida, de facto, no Angliru. Não, uma coisa incrível. Portanto, eu também gosto do ciclismo. Tenho pena que o Feirense tenha mudado as bicicletas, que era a coisa mais bonita. Portanto, o ano passado eram as bicicletas do Feirense amarelas. Claro, era lindo, era muito bonito as bicicletas. E eu adoro o ciclismo. Mas e de facto coisa, fiquei para o ano uma equipa profissional, Feirense Lourosa, em ciclismo, nós punhamos as bicicletas amarelas. Isso tem que falar burro. Eu sei. Eu só estou aqui a lançar este. Às vezes, normalmente, os presidentes, quando querem fazer alguma coisa, lançam primeiro para a opinião pública para ver a reação. Imagino que é uma boa reação. Eu depois vou falar com o. Ótimo. Não, eu fico todo contente, porque de facto nós não temos tradições, portanto, como deve calcular-se. Já patrocinou. Em ciclismo, não temos. Do Porto, não foi? O mestre da cor, a empresa dele. Peço desculpa pela Não, está bem, ok. Não, é só para dizer de que de facto fiquei empolgado, fiquei com pele de galinha, como se costuma dizer, portanto, enfim, de ver um português em Espanha. E numa das etapas mais emblemáticas do ciclismo mundial. Já que estamos a falar de ciclismo, mais uma grande prova do Feirense no Grande Prémio Jornal de Notícias. Estivemos muito bem. É pena, e o Sr. Américo falou agora do ciclismo, e muito
poucas pessoas, para a grandeza do ciclismo português, falam de ciclismo. Nunca, na minha opinião, ao contrário de muitas opiniões, nunca o ciclismo português esteve tão bem, com grandes ciclistas mundialmente famosos e com capacidade para poder ganhar grandes provas. Só no tempo do Agostinho é que isso poderia ser equacionado. Temos grandes ciclistas, e não é só o João Almeida. Temos campeões de pista, campeões Jogos Olímpicos, temos campeões olímpicos no ciclismo, e temos muitos jovens a aparecer no ciclismo português, e não só, que podem realmente permitir que o ciclismo esteja por muitos anos e em bom nível. O outro assunto que queria trazer aqui era, aqui publicamente, mostrar a minha tristeza. Sei que tivemos aqui muitas vezes o nosso amigo Paulo Menezes como presidente do Passos de Ferreira, portanto este programa também tem uma boa relação com as pessoas de Passos, mas dar os sentimentos a todas as pessoas de Passos e à família do Carlos Barbosa, que faleceu este fim de semana, um grande amigo, daqueles que eu às vezes falo aqui a brincar, mas a falar muito a sério, sobre aqueles verdadeiros dirigentes que durante muitos anos eu acompanho e eu estou desde 1999, que os conheço todos, que criei grandes amizades com eles, e que, na minha opinião, o futebol português muito lhes deve, e o Futebol Clube Passos Ferreira ainda mais, porque com a sua presidência conseguiram chegar às competições europeias e fazer uma classificação acima, salvo eu, na altura do Sporting. Portanto foi o terceiro classificado. Portanto, para ele já não o posso fazer, mas um grande abraço, que tínhamos na véspera combinado mais um almoço entre todos, em que ele já não vai estar presente. E para ele em Évora. Em Évora, sim, no Alentejo, sim. Em Évora. Para a família dele e para todos os passenses, os meus sentimentos, e não há volta, a vida é isto. Xavier, só dar uma nota, é óbvio que associámos todos a esse voto de pesar. Por acaso era uma nota que eu tinha para associar a isso. Falar de uma coisa positiva só, nas minhas notas finais. A primeira, continuar a manifestar o orgulho que tenho pelo meu primo Ruben Neves e por este gesto que ele teve de pedir à Federação Portuguesa de Futebol se podia ir dar a camisola do seu melhor amigo que ele tinha no futebol, que era o Diogo Jota. Mais uma vez demonstrou a sua grandiosidade. É um gesto muito bonito da parte dele, e aquilo que eu posso assegurar aqui publicamente é que o Ruben não está a fazer qualquer tipo de aproveitamento para o que quer que seja em relação a isto. Eu posso mesmo garantir que o Diogo Jota, no futebol, era o melhor amigo do Ruben. Eles tinham uma relação de amizade tremenda. E a própria família. Eles eram muito amigos. Eu fui ao Wolverhampton ver 2 ou 3 vezes, e ele ainda, a última vez, ele já estava em Liverpool. Mas eu pude constatar isso porque jantámos todos juntos, as famílias, e eu percebi que de facto o Ruben e o Diogo tinham uma amizade muito grande, e eu tenho orgulho nesta forma como ele quis homenagear o Diogo, e portanto ainda não tinha oportunidade desde que aconteceu este pedido especial dele, porque sei que no número dele, que é o 18 na seleção, mas ele é o 8 no Wolverhampton, eu não sei qual é o significado dele ser o número 8, e ele abdicar disso é de facto de uma grandiosidade humana tremenda. Depois, publicamente agradecer todas as mensagens de apoio que tenho recebido na última semana. A minha pequenita teve uma fratura na tíbia que infelizmente aconteceu num acidente normal de criança. Agradecer todas as pessoas que me têm ajudado, todas as pessoas que me têm apoiado nessa mensagem. Por isso é que me ausentei a semana passada. Portanto, dar-lhe aqui um beijinho, e à mãe, que tem sido incansável para que eu possa exercer a minha atividade profissional, porque a menina tem que ter cuidados continuados todo o dia pela sua mobilidade neste momento ser quase reduzida. E depois, na minha última nota final, e pedi-te permissão durante o dia de hoje,
abstrair-me também um bocadinho da parte esportiva e futebolística, porque nós também temos a nossa vida para além disto. E eu, trabalhando numa grande empresa aqui do Conselho da Feira, não perdi um patrão nas últimas horas, eu perdi um amigo. O Sr. Joaquim Castro era uma pessoa maravilhosa, era um homem alegre. Quem o conheceu sabe que ele era a alegria em pessoa, quem estivesse com ele partilhava isso. Tenho a certeza, ele viveu a vida de uma forma intensa, alegre, e é essa alegria que nós, também funcionários, estamos a tentar nos levantar desta perca e estarmos todos unidos numa hora difícil. E portanto, não sei se isto parece um bocadinho arrepiante de dizer, mas o Sr. Castro lutou até a última possibilidade para se manter em vida. Despede-se na festa de Santa Maria, que ele era natural de Santa Maria de Lamas, e é cremado hoje no dia da Santa Maria. Portanto, isto parece um bocadinho arrepiante de falar, mas pronto. Quero ao Filipe, à sua esposa, a Dona Fátima, e à Xana, que é a esposa do meu patrão Filipe, muita força nesta hora, e eu, em nome pessoal, só dizer-lhe que onde ele estiver, nós vamos continuar a rir-nos por ele. Um abraço também para o Filipe e para a Xana. Obrigado por me também é uma pessoa que eu conheço. Que é a tua conterrânea. Exatamente, portanto, um abraço e um voto de pesar. Aproveito também, na extensão do teu voto de pesar, deixo também o meu voto de pesar aqui na rádio. Para terminarmos, a Missa Shala, a sua nota final. Obviamente que eu solidarizo-me com a nível de voto de pesar, mesmo das pessoas que eu não conheço, e também força também para o Xavier e para a filhota, que vai tudo correr bem. Eu queria só dar uma nota, e eu por acaso tinha aqui o falecimento do Sr. Carlos Barbosa. Eu não sou como o Presidente, não o conhecia, não era amigo, mas queria dar esta nota precisamente por não ser amigo. Conhecia-o e falávamos várias vezes, e estivemos várias vezes juntos. Foi sempre uma pessoa, e o Presidente provavelmente que o conhece bem, foi sempre uma pessoa que transpareceu, mesmo para quem não o conhecesse, aquilo que talvez os outros o conhecessem. Uma pessoa simples, uma pessoa completamente honesta, íntegra, e principalmente uma afabilidade em que nunca lhe subiu à cabeça aquilo que era o poder de ser Presidente. E, portanto, exerceu as suas funções sem nunca ter tido um desvio daquilo que é a honestidade intelectual e a honestidade cívica de comportamento social. Eu gostaria também já agora de dar os parabéns à seleção de hóquei em patins. É uma modalidade que a nós é muito querida. Obviamente já falaram de ciclismo também, que gostava de dar, mas para não estar a repetir. E queria dar nota também daquilo que é o anúncio do término da carreira de Messi. Isto, falar de um dos melhores jogadores do mundo, e ele ter aquela consciência de dizer eu vou terminar em X dia, é na verdade mais um grande talento que se avizinha perder, e portanto uma nota também muito particular para essa situação, de uma maneira muito forte. Acho que Messi para mim é um dos jogadores, como o Cristiano Ronaldo, como são jogadores ímpares, não são extraterrestres, porque nasceram e vão morrer inteiros. Terminamos então o nosso Sintonia de Ataque de hoje. Regressamos, se Deus quiser, na próxima semana, na companhia dos melhores ouvintes. Muito obrigado pela vossa companhia. Sou Filipe Dias, regresso para a semana, se Deus quiser. Continuação de um excelente final de tarde, início de noite, sempre na companhia da sua Rádio Sintonia.